Pessoal, agora a gente vai começar o segundo painel de integração e ESG no mercado brasileiro. É um tema que a gente tem abordado em todas as edições desse evento e a gente tem muito prazer hoje de estar com duas super palestrantes. Primeiro, a secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, e também Fernanda Tenuri, da BMA Advogados, nossos patrocinadores no dia de hoje. Fernanda, Viviane, aqui também com a Débora Santos, nossa gerente de relações institucionais. A gente está muito empolgado para poder discutir esse tema com vocês, que cada vez ganha mais relevância no mercado, mas também na sociedade, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês aqui se apresentarem um pouquinho e a gente já começa com as perguntas. Bom, eu queria também dar boas-vindas às nossas palestrantes, agradecer a presença de todos em mais esse painel e confirmar aqui para vocês que mantêm a audiência que nós teremos temas tão interessantes e tão empolgantes quanto os temas da ministra Simone Tebet aqui. Talvez a gente esteja falando aqui, nesse painel, da próxima revolução do mercado financeiro. Quando a gente falava no Congresso sobre criptoativos para os parlamentares, na fase de aprovação da regulamentação, eu costumava dizer para eles o seguinte: lembra lá no final da década de 90, quando vocês ligaram pela primeira vez um internet banking naquele computador com a tela de tubo, uma tela branca? Naquele momento, ninguém imaginava ou podia imaginar ou conceber que a gente teria a nossa vida bancária, as nossas movimentações podendo ser feitas pelo celular com tecnologias como o Pix, né? Em relação ao mercado e à economia verde, eu acho que a gente pode fazer o mesmo paralelo, né? Hoje a gente tem aí alguns, tá falando de regulamentação do tema, hoje a gente tem alguns das possibilidades em relação a esse tema, não só pela preservação, mas trazendo uma monetização, né, um ramo da economia nessa preservação. E a gente vai tentar apontar aqui alguns dos desafios desse momento e para o futuro. Com certeza, a gente não vai chegar nem perto de adivinhar qual vai ser o Pix dos nossos mercados aí da economia verde. Obrigada pela presença, Fernanda, secretária. A gente tem muita satisfação, de novo, em poder dar voz a mulheres tão especiais, especialistas nas suas áreas e que têm muito, muito a contribuir. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer, né, o convite da XP, da Sol, da Júnia, da Débora. Eu acho muito importante esse fórum. Como a ministra, né, que falou antes, eu acho extremamente importante, né, vocês abrirem esse espaço para mulheres falarem. Eu sou economista e como economista, né, como muitas de vocês aqui, desde o começo nós estamos acostumados, né, a conviver no mundo masculino, né, onde somos pouquíssimas. E muitas de nós por viver nesse ambiente, né, desde muito jovens, a gente está acostumada a prosseguir, né, a acelerar a marcha, passar pelos desafios que a gente passa, e muitas vezes a gente nem se percebe, nem percebe os desafios, né, quão grandes foram os desafios que a gente teve que enfrentar para a gente chegar onde a gente chegou. E então eu acho que é muito importante nós termos esse tipo de evento, né, que espero que futuramente, né, como a Júnia colocou aqui, que eles não sejam necessários, para que mulheres, né, que estão trabalhando, que estão batalhando nesse ramo das finanças e da economia há muito tempo, que elas tenham espaço para estarem aqui falando no lugar de um homem, né, ao invés de ter que esperar, né, ter um evento como esse para poder estarem falando aqui, elas, com o tempo, elas possam estar falando. Eu acho muito importante, portanto, esse espaço para as mulheres debaterem, né, política, economia
e não só a equidade de gênero, né, mas os assuntos que a gente trabalha no nosso dia a dia também. É um desafio falar depois da ministra Tebet, né, a quem eu admiro extremamente. Ela deu uma visão muito ampla, né, sobre as questões, né, da economia, as questões da política econômica. Mas eu queria ressaltar uma coisa que é uma característica, né, da ministra que eu presencio. Nós presenciamos isso, né, na imprensa, nas falas públicas dela, mas a gente também presencia no governo. A força e a importância do posicionamento dela e a importância disso, né, para todas as mulheres, as gerações que estão vindo, para nós que estamos aqui na arena. Então, é extremamente importante isso, né, de ressaltar, como ela falou, da gente ter coragem para nos posicionar, para falarmos, né, sobre as nossas áreas, as nossas profissões, os assuntos que a gente trabalha no dia a dia, e nos posicionarmos também como mulheres, porque isso é importante para conquistar o nosso espaço de igualdade, para conquistar uma sociedade com mais equidade e para abrir espaço para as mulheres que estão vindo. Porque não importa só a gente chegar, a gente tem que tornar o caminho das que estão vindo também mais fácil, mais fluido. Então, eu quero parabenizar a XP por realizar esse evento, agradecer pelo convite, em nome do Tesouro Nacional, de poder estar aqui falando, né, sobre essa temática tão importante. Eu vou fazer também uma fala breve, né, porque a ideia é ter bastante perguntas, então eu vou falar aqui de uma forma mais geral. Fiz algumas anotações aqui para me guiar, para não perder, mas certamente perderei muita coisa, mas acho que vou ter a oportunidade de responder as perguntas de vocês. O Tesouro está coordenando, né, um esforço para fazer a nossa primeira emissão de títulos sustentáveis. A expectativa é que a gente faça isso, né, ainda esse ano, nesse segundo semestre do ano. E isso já é o ministro já falou sobre isso, o ministro Haddad, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, também já falou sobre isso. E nós estamos num trabalho extremamente forte, né, um trabalho muito acelerado. Essa questão, né, da emissão de títulos sustentáveis é um mercado que está crescendo, né, nós já temos emissões privadas, né, de empresas brasileiras nesse mercado, mas o Tesouro Nacional ele tem uma importância no sentido, né, que a gente fala de gerar referência. Então, nós temos essa preocupação muito grande, né, dentro da nossa estratégia de financiamento. Já em 2021, né, no nosso plano anual de financiamento, nós já comentávamos, né, a ideia de entrar nesse mercado, e agora nós estamos entrando fortemente. O ministro Haddad, né, só para citar uma declaração mais recente dele, no lançamento do PAC, né, no final da semana passada, ele fez uma declaração muito feliz, né, ressaltando a parceria do Ministério da Fazenda com o Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, nós estamos trabalhando de uma forma muito coordenada com o Ministério do Meio Ambiente. Né? A unidade, né, que a gente está trabalhando para um ciclo de desenvolvimento que está se abrindo, e essa questão ambiental é muito importante no Ministério da Fazenda. Né? Nós temos um plano de transição ecológica que trabalha com 6 eixos, né? E um deles é essa questão do financiamento, né? O financiamento sustentável, de promover, né, esse financiamento, e o Ministério da Fazenda tem um papel central nisso. E os títulos verdes, os títulos sustentáveis, o pessoal briga comigo quando eu falo de títulos verdes, porque não são só títulos verdes, né, são títulos sustentáveis, porque eles trabalham tanto a dimensão ambiental como a dimensão social também. Então, nesse esforço que o Tesouro está coordenando, nós estamos trabalhando na coordenação do Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas, que foi criado, né, por um decreto que foi publicado agora em maio, em meados de maio. E esse decreto ele criou esse comitê que tem uma participação de várias áreas do governo. Né? Salvo engano, são 10 ministérios. O comitê ele é presidido, né, pelo Tesouro Nacional. E estamos trabalhando, né, já estamos numa fase bem avançada de finalização do arcabouço para essas emissões sustentáveis. Então, esse arcabouço ele vai trazer, né, todas as diretrizes,
o que o governo está pensando, quais são as áreas abarcadas, né, pelos investimentos os investimentos nas políticas públicas que vamos fazer. Tem todo um ritual, né, para quem é da área sabe como que funciona essas emissões, né? Nós seguimos diretrizes internacionais, nós seguimos uma taxonomia internacional, nós ainda não temos no Brasil, né, ainda uma taxonomia própria, mas a taxonomia que nós vamos usar, né, para suportar, para dar lastro para essas emissões sustentáveis do governo brasileiro são baseado, né, na taxonomia internacional, e estamos também desenvolvendo, né, o Ministério da Fazenda está coordenando, a partir da Secretaria de Política Econômica, um grupo de trabalho, né, que está trabalhando num plano para ser divulgado. A ideia é que esse plano seja divulgado proximamente e colocado, inclusive, em consulta pública. Mas, na verdade, para a nossa emissão soberana, são coisas que existe uma interconectividade, né, entre a taxonomia internacional e a nossa, e a que vai ser desenvolvida, né, pelo governo brasileiro. A nossa emissão, ela trabalha, né, existem formas diferentes, mas nós vamos trabalhar com a emissão, né, que é aquela que o pessoal, que é comumente chamada de use of proceeds, onde nós nos comprometemos, né, a fazer investimento, fazer os gastos, né, utilizar os recursos daquela captação num conjunto de políticas públicas, e a partir, né, da definição dessas, quando formos fazer, né, a emissão, a gente vai tem todo o processo, que é um processo regular para uma emissão soberana. Nesse caso específico, como é a primeira emissão soberana de títulos sustentáveis, vamos trabalhar com todo o processo de roadshow, e quando formos fazer esse roadshow, além, né, de já estarmos com esse arcabouço na praça, que vai ser, né, brevemente divulgado, que foi elaborado aí pelo Comitê de Finanças Sustentáveis, está em processo de avaliação da instituição, né, do Second Par Opinion. Então, vamos divulgar esse arcabouço e, logo na sequência, né, vamos trabalhar o roadshow. E aí, nesse roadshow, nós vamos elencar quais são as despesas que o governo brasileiro as despesas orçamentárias, que estão abarcadas nesse nosso compromisso para dar lastro para essa emissão. Acho que, do ponto de vista do Tesouro Nacional, né, os benefícios que a gente espera, como eu falei, né, da mesma forma que as outras emissões soberanas, elas, né, no nosso caso, da nossa estratégia de financiamento da dívida pública, as emissões externas, elas têm muito mais um papel qualitativo, né, do que realmente serem responsáveis por uma parte importante do nosso financiamento. Então, dentro do nosso benchmark para as emissões, as emissões soberanas, elas têm esse papel mais de gerar referência para que outros players, né, do mercado de capitais, eles possam entrar na esteira das emissões brasileiras. Então, tem essa ideia, né, aí eu vou já usar um jargão mais econômico, de construção de curva. Então, tem essa preocupação, mas também ela é importante, né, para diversificar a nossa base de investidores, de atrair esses investidores mais qualificados, que têm essa preocupação né, com essas questões da sustentabilidade. Outros países da América Latina já estão nesse mercado, então é importante também o Brasil participar dentro do governo, né, essa pauta da transição ecológica, essa pauta ambiental é extremamente importante para o governo Lula, e é importante nesse sentido que o Brasil esteja nesse mercado, né, que o Tesouro Brasileiro tenha títulos nesse mercado, até em termos de dar visibilidade para a importância que essa pauta tem para o governo brasileiro. Então, acho que é basicamente isso, né? Uma coisa importante também que dentro dessa forma de lançamento de títulos que vamos trabalhar, além do relatório de alocação, né, posteriormente à emissão, nós também vamos apresentar um relatório de impacto,
né? Então, tem uma questão estamos trabalhando com diversas áreas do governo, os diversos ministérios, né? A escolha de indicadores que vão fazer parte desse relatório também de impacto, né? Embora do ponto de vista estrutural, né? de estrutura de emissão, não necessariamente seria necessário, mas nós é um compromisso dessa emissão do Brasil, tanto o relatório de alocação quanto o relatório de impacto, né? E os indicadores estão sendo trabalhados no âmbito do comitê. E acho que é isso. Vamos para as perguntas, né? Deixar espaço aí para vocês perguntarem. Bom dia a todos. Eu sou Fernanda Tanuri, mulher, nordestina. Não consigo me classificar nem como parda, nem como branca, porque tenho uma pele clara, mas tenho cabelo muito descacheado. Então, estou aqui com um terno quadriculado preto e branco. E eu gosto muito de fazer essa primeira apresentação, até combinando muito do que a ministra falou há pouco, né? Eu sou de Salvador, da Bahia, então sou nordestina, e é muito importante esse tipo de representatividade também quando a gente está falando, né, no painel de ESG e em tantos outros painéis a gente ter representatividade. Então, acho que eu fico muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer a XP, agradecer, né, a todos que estão nos vendo aqui pessoalmente e também na gravação. O BMA, eu sou sócia da área de Direito Ambiental e de Mudanças Climáticas. O BMA tem orgulho, né, de ser um dos escritórios com mais quantidade de sócias. Nós temos 56% de sócias mulheres. Então, acho que faz muito sentido estarmos aqui patrocinando esse evento, falando sobre questões de economia, de meu lado, falando de questões de direito. Então, realmente agradeço essa oportunidade. E falando da parte mais ambiental, toda essa mudança no cenário brasileiro, no cenário mundial, de ter essa relevância para o direito ambiental, também reflete no escritório. Nossa área ambiental cresceu 155%. Fizemos agora, né, a segunda sócia da área, que sou eu. Então, eu estou 2 meses no escritório, recém-chegada ao escritório, para mostrar, de fato, como esse crescimento no interesse de direito ambiental e clima tem se dado. O escritório, fazendo aqui só um pequeno parêntese, né? O que a gente trabalha, em que a gente pode ajudar nessa pauta? O escritório faz muita parte de ajuda aos clientes de como atender aos parâmetros. Então, o XP, nosso cliente aqui querido, a gente faz muita parceria em explicar como devem ser essas regras, os parâmetros, como obedecer à lei. Eu acho que a gente teve, desde a década de 70, muito foco na área ambiental. Os primeiros órgãos ambientais do país vieram nessa época. As primeiras leis também de proteção estadual ainda, no nível estadual, depois veio a federal, em 81. Então, a gente tem um arcabouço ali da década de 70 falando de desenvolvimento sustentável e agora a gente chega em 2023 falando em ESG. O que é que mudou? Mudou a transparência, mudou a governança. Agora, não só você precisa cumprir a lei, porque isso era uma questão, né? Tinha lei que não pegava. Então, acho que, quando a gente fala de ESG, o mínimo que você tem que fazer é cumprir a lei. É que nem pai e mãe que falam assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Então, você cumpriu a lei, mas agora você tem que mostrar, você tem que ter parâmetro, você tem que ter métrica, e você tem que exigir dos outros também. Então, você vai exigir de toda a sua cadeia. Não adianta só você fazer. De quem você compra também, de quem é seu parceiro, você vai ter que analisar, você vai ter que saber de onde ele vem, e vem toda essa cadeia de fornecimento, né, com responsabilidade. Então, eu fico muito feliz, né, de ouvir aqui a secretária Viviane falar, né, dessas emissões de título verde. Eu tenho certeza que tem toda essa preocupação também, porque o mercado está preocupado com isso, o mercado tem solicitado. Num evento como esse de economia, não teria pauta ambiental em outros tempos. Então, assim, trazer o meio ambiente, trazer títulos verdes, é uma realidade muito promissora. E o principal é negócio. Não é mais, estamos fazendo porque queremos mudar o mundo. Não, estamos fazendo porque queremos mudar o mundo, mas queremos mudar o mundo e isso gera negócios. Então, acho que essa ligação, né, proteção ambiental com desenvolvimento econômico é mais do que
conhecido de todo mundo, mas agora tem o fator de governança, que é bem nítida a diferença de como esse discurso evoluiu. Muito obrigada, Fernanda, secretária. Antes de começar com as perguntas, eu deixo o aviso que no final a gente teria um tempinho extra para perguntas da plateia, se vocês tiverem interesse. Vou começar aqui as perguntas, pegando um gancho nas falas das duas. Especificamente, eu queria perguntar a vocês sobre o papel da regulamentação e do governo no ESG. Nos últimos anos, a gente tem visto, como vocês falaram mesmo, uma onda de mudanças nas empresas, que nosso time aí de Research ESG sempre comenta que é realmente impulsionado tanto pelo investidor quanto pela sociedade civil, mas também pela regulamentação. Como a Fernanda mencionou, é uma questão de cumprir a lei, né? Então, o papel da lei a gente considera ser muito relevante. E eu queria perguntar a vocês a leitura de vocês sobre isso. Secretária, você quer começar? Posso começar? É extremamente importante, né, a função do governo, tanto no sentido, né, de a regulação como na formulação de políticas, acho que é extremamente importante. No financiamento, acho que o governo também tem um papel importante, tanto do ponto de vista de gerar referência para o mercado privado, quanto do ponto de vista de financiamento das políticas públicas, né? A gente sabe que, a depender do nicho, você tem a necessidade de algum tipo de estímulo público, né? A depender do nicho que você vai colocar, que você vai estar focando. Então, acho que isso tem tanto a parte regulatória quanto a parte da política pública. Acho que é extremamente importante a gente trabalhar com questões, né, relativas à taxonomia, que é uma frente, né, que é o Ministério da Fazenda está enfrentando, está liderando, né, dentro do governo, do ponto de vista, né, de trabalhar com as outras pautas, e de trazer isso também para ter uma participação social, porque é muito importante a participação da sociedade opinando, melhorando. Então, existe essa preocupação. E como a Fernanda falou antes, essa questão da necessidade do mercado e da sociedade, que vai demandando cada vez mais essa atuação do poder público, quer seja regulando, quer seja na parte de políticas públicas. É uma necessidade e é uma construção. Acho que a fala da Débora, né, no começo, do que a gente não sabe, né, onde podemos chegar e quais são as construções que vão sendo desenvolvidas, que vão sendo aperfeiçoadas, e isso vai sendo feito, né, eu acho que no passo a passo, com planejamento e com uma visão lá na frente. Então, eu acho que, do ponto de vista né, estando no governo, eu acho que é essa perspectiva que eu tenho. Acho que temos aí, né, toda essa preocupação das agências, temos uma preocupação muito clara e um protagonismo muito grande do governo brasileiro nessa pauta ambiental, e olhando sobre todos os aspectos. Né, tem a questão da criação, né, da regulação do mercado regulado de carbono, que é uma outra questão também. Então, são várias frentes que o governo tem visão, tem responsabilidade e está agindo. Acho que é importante a gente colocar isso, né? O governo está trabalhando de uma forma intensa e muito acelerada em várias frentes, né? É curioso a gente pensar isso, né? E foi uma coisa, inclusive, que o ministro ressaltou no discurso que ele fez na abertura do PAC, na apresentação do PAC, de como é curioso, né, você ter essa parceria e esse trabalho muito conjunto da área da fazenda, da área econômica, com a área ambiental. Isso é muito saudável. Eu acho que isso é muito ilustrativo, né? Ele é muito simbólico e ele é muito transporta uma mensagem da importância dessa pauta para o governo, né? E a gente sabe, né, que onde estão os recursos, estão os resultados, muitas vezes. Nem sempre, né? Mas para você ter resultados, você tem que ter esse olhar das finanças, esse olhar da área econômica. E eu acho que, do ponto de vista do governo, a gente tem isso e a gente tem muito trabalho.
né? Então, todas as equipes da Fazenda, as equipes dos outros ministérios, especial, né, do Ministério do Meio Ambiente, Banco Central, todos trabalhando de uma forma muito forte para conseguir fazer isso. Não é fácil, né, a gente conseguir, né, a gente está... É aquela coisa, é um trabalho acelerado de você se colocar desafios e de você se propor a fazer entregas, e aquelas entregas elas se tornam reais, tudo com muita qualidade, com muita responsabilidade. Então, é uma realidade que a gente está vendo no governo. Bom, o papel da regulação, aqui, pensando no lado, né, mais do direito, é obter padrões mínimos. A gente tem que ter uma base nivelada, né? Quando a gente vai falar de transparência, a gente tem que... Não adianta só jogar o dado. Esse dado tem que vir de uma maneira que a gente consiga comparar banana com banana e não banana com maçã. Então, tem uma base nivelada de dados, né? Padrões mínimos. Eu sou muito a favor de incentivos. Então, mais do que comando e controle, mais do que fiscalização, que eu acho que tem que ter, mas eu vejo mais resultado quando a gente tem políticas públicas, né, de incentivo, financiamento, fomento, tem mais entregas. Então, acho que o papel da regulação também vem nesse sentido de incentivar. Com certeza, a obrigatoriedade de transparência. Eu acho que não precisa ter obrigatoriedade em outras frentes, mas a obrigatoriedade de transparência é um ponto muito relevante. O desincentivo aos comportamentos prejudiciais, então, é valorizar de fato aquele que está fazendo certo e desincentivar ter o comportamento que a gente não tem interesse em que seja encaminhado. Então, acho que a regulamentação pode ajudar nesse sentido, e a criação de um mercado com produtos sustentáveis, né? Então, a gente vai direcionar financeiramente para onde o caminho que a gente quer ir. Então, acho que esse é o papel da regulação. A gente tem tido diversas regulamentações, como a ABNT, por exemplo, agora lançou também a ABNT PR 2030, que é sobre como a forma de divulgação desses dados. Então, acho que a gente tem tido tem encaminhado, não com obrigatoriedade, mas uma regulamentação de informação. Bom, vocês, as duas, já tocaram esse assunto agora nas falas, mas eu queria perguntar sobre a falta de obrigatoriedade e a falta de padronização dos dados. Eu queria entender como vocês enxergam a divulgação dos dados no mercado brasileiro atualmente e como que a gente poderia melhorar, principalmente, às vezes, comparando a países onde essas questões já estão um pouco mais avançadas. Eu queria incluir na pergunta da Sol 2 pontos. Eu acho que eu queria ouvir a Fernanda sobre compulsoriedade em relação a esse binômio de incentivo e desincentivo que você citou. Como é que isso pode ser usado? Que tipo de sugestão você acha que a gente poderia deixar aqui do evento para os nossos queridos legisladores, formuladores de política pública? E um pouco também falar das certificadoras, que eu acho que tem um papel bastante importante nessa parte da padronização, né? De haver um modelo que vai ser analisado e que as informações, os dados precisam entrar dentro de um modelo para fazerem parte desse mercado. Obrigada. Então, vou começar aqui. Agora que a gente começa a ter a obrigatoriedade de divulgação, né? Então, a CVM traz algumas resoluções que ela fala, né? Pratique ou explique, e aí, dentro do formulário da CVM, você tem a forma que você vai apresentar esse dado. Então, isso é muito recente. Os dados, realmente, cada um colocava o que queria e da forma que queria para divulgar esses dados. E agora a gente vai começar agora a gente vai poder ver como vai ser feita essa divulgação, né? Então, a B3 também teve o seu... eu sempre esqueço o nome do relator, gente. Regulamento de emissores, desculpa, é o anexo B. E que traz alguns critérios ESG para que as empresas sigam. Então, tem que ter uma mulher, tem que ter um representante de um segmento subrepresentado. Então, agora está surgindo a obrigatoriedade em publicar de determinada maneira
e de alguns critérios ESG. Então, antes a gente não tinha esse parâmetro, realmente faltava muito essa padronização. Então, agora, a partir desse momento, né, tanto pelas resoluções da CVM, como algumas determinações da B3, a gente começa a ter algumas informações mais padronizadas e essa obrigatoriedade. Eu acho que tem que ser mesmo compulsório, né? A gente até estava trocando figurinha ali um pouquinho antes. Tem que ter obrigatoriedade, né, na prestação de dados para deixar bem informado o consumidor. Né, os investidores têm que saber o que eles estão adquirindo, o que eles estão comprando. Então, mas eu não sei se funciona, e aí é uma opinião minha mesmo, essa obrigatoriedade como do que fazer especificamente. Eu acho que tem que ser via incentivo. Menos comando e controle. Eu já estive no órgão ambiental, também já estive no governo. Então, assim, eu acho que menos comando e controle e mais incentivos. Eu acho que é a tendência a funcionar. O judiciário dá para a gente esse negócio de, né, decisão judicial e lei tem que cumprir, né? Bom, só posso tocar mais uma? Eu queria fazer uma pergunta adicional ao que a secretária Viviane já falou sobre a emissão aguardada para o segundo semestre. A gente, obviamente, enfim, a gente do mercado que faz isso com regularidade, a gente calcula internamente qual deveria ser a atratividade desse produto que a gente vai levar para a roadshow, antes de ir à roadshow. Então, eu queria saber um pouco de vocês qual é a avaliação interna sobre a receptividade desse produto no mercado e quais são as principais diferenças. Vocês devem ter feito também, obviamente, um trabalho grande, exploratório, nos diversos mercados, para saber os anseios, né, desse mercado e onde, em quais dores esse título poderia encaixar. Então, quais são as diferenças principais hoje que se enxergam do pouco mercado brasileiro que a gente tem em relação ao mercado internacional bem mais pujante? E, de novo, é impressionante, na sua fala, perceber o quanto, em outros países da América Latina, países menores que o Brasil, a gente tem muito mais desenvolvida essa questão, né? De novo, é uma forma, talvez um ponto para a gente discutir essa questão em que eu e a Fernanda estamos aqui um pouco divididas da necessidade de que haja questões compulsórias aí, né? Bom, na primeira emissão, né, que nós vamos fazer, estamos discutindo, né, acho que a gente tem toda essa preocupação de estruturar muito bem o nosso arcabouço, né, deixar muito claro as ações, né, que são prioritárias para o governo. Essas ações elas estão relacionadas a vários compromissos, né, a ODS, né, a Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e a nossa expectativa, né, a gente sabe que como que é uma emissão brasileira ordinária, né, de uma forma geral, ela é olhada para o mercado, e a gente vai prospectar como que vai fazer isso, né, de uma forma tradicional, obviamente com a expectativa de que essa emissão ela tenha mais atratividade do que um título convencional, dado, né, a importância do tema, do ponto de vista, né, do mercado mundial como um todo, e também do ineditismo, né, que vai ser o primeiro título do governo brasileiro que vai ser lançado, o primeiro título temático que vai ser lançado. E, então, a gente tem muita expectativa e a gente tem uma preocupação de fazer isso de uma forma muito séria, né, com toda essa questão de preocupação do arcabouço. A gente optamos, né, por utilizar esse modelo, né, de use of proceeds justamente para poder gerar essa fungibilidade, né, essa liquidez para o título, porque nós pretendemos lançar, continuar e desenvolver esse mercado, né, do ponto de vista soberano, para que a gente possa abrir caminho para que outros venham na nossa esteira, né? O Tesouro Nacional, quando estava estudando esse assunto, né, baseado
num estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma base de dados que eles têm, a gente concluiu, né, a gente trabalhou e traçamos estatísticas, né, de que há um aumento considerável de todas as vezes que um país há uma emissão soberana sustentável na esteira, né, você tem um aumento tanto do ponto de vista de volume quanto do ponto de vista de quantidade de emissão de empresas, então isso é extremamente importante para o Tesouro Nacional, para o Ministério da Fazenda, para o governo brasileiro. Então, a nossa expectativa é essa, né? Fazer esse primeiro lançamento e permanecer nesse mercado. Temos a expectativa de que vai ser um título que vai ter uma grande atratividade. Temos a preocupação de que esse primeiro lançamento ele seja muito bem sucedido do ponto de vista não só do lançamento, mas do pós, né? Que é a prestação de contas a respeito, né? Tanto do ponto de vista do uso dos recursos, quanto dos impactos também. Então, a gente teve essa preocupação, a gente não usou a outra forma de fazer o título, que ela é muito vinculada a indicador, justamente para estimular essa liquidez do título, né, porque a gente sabe que pode haver alguma distorção, e também tem outras questões, né, que a forma alternativa poderia levar, mas uma das questões muito importantes foi isso, né, que isso possa gerar uma fungibilidade e uma estruturação de uma referência com bastante liquidez, né, tanto para as nossas próximas emissões, quanto para as emissões privadas também. Perfeito. E agora, abordando o mercado regulado de carbono, né? O governo está trabalhando para implementar um tipo de sistema de comércio que chama Cap and Trade, né? Coloca limite para as entidades reguladas, conforme os compromissos assumidos pelo governo brasileiro. Mas existem algumas questões sobre as dificuldades, né, de trabalhar com o mercado regulado. Queria ver se as duas poderiam abordar esse assunto, por favor. Tá. Bom, do ponto de vista, né, do governo, esse é um assunto que não está sendo diretamente tratado, né, está sendo tratado por outra área da Fazenda. Estamos aí com um texto pronto, né, já para discutir como que isso vai ser colocado no Congresso. Ainda não tenho definição, na verdade, não é o Tesouro que está capitaneando isso, é a Secretaria de Política Econômica dentro do governo, mas já está em estágio, né, já está pronto aí para ser colocado, mas eu prefiro não falar justamente por não ter esse conhecimento mais específico do que está sendo colocado lá. Mas, né, é uma das pautas, inclusive, também que já foi colocada para o ministro, né, tanto a emissão soberana, sustentável, quanto essa questão, né, do desenvolvimento da taxonomia, quanto a questão desse mercado regulado de carbono. Então, né, da regulamentação disso. Então, são pilares importantes que a Fazenda está tratando, mas nesse caso específico, eu não tenho os detalhes, então eu prefiro não falar, né, sobre uma coisa que ainda não está colocado aí em mais detalhes pela Fazenda. Secretária, seria possível, do ponto de vista hipotético, alguma atividade do governo, da União, enfim, alguma atividade aí do ente soberano para estimular também esse mercado de crédito de carbono? Pois é, como eu estou te falando, eu não vou entrar nesse assunto justamente porque não é o Tesouro Nacional que está tocando isso, então é uma pauta de uma outra secretaria e que em breve acho que eles vão trazer mais detalhes. Estamos ansiosos por isso. Pois é, imagino. Eu acho que, com relação ao mercado de carbono, a gente tem que fazer uma diferença entre mercado regulado e o mercado voluntário, né? O mercado regulado, nos moldes que a gente tem visto, né, no PL, que ele vem trazendo como forma o Cap and Trade, ele é para emissões industriais, então fontes estacionárias que vão entrar nesse mercado regulado. E aí a gente tem também um mercado voluntário, que é mais para a parte florestal, que já está funcionando. E eu acho que é um mercado muito promissor, e o grande desafio é fazer não só o mercado regulado conversar com o mercado voluntário e eles se complementarem, como também a regulamentação do Brasil conversar com a regulamentação exterior. Porque só faz sentido, né, quando a gente fala em mercado de carbono,
ter essa visão internacional. Então, a nossa regulamentação tem que conversar com a regulamentação exterior. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, e conversar entre mercados. Então, não vai excluir o mercado voluntário. Eu acho que muita gente fala, né, sobre o mercado corregulado acabar tirando a parte do mercado voluntário, mas isso não acontece. Eles são complementares, são para ramos diferentes. Então, a gente está falando só que, né, quando a gente fala de mercado regulado, mercado falando de indústria e fontes estacionárias. Então, eu acho que esse é o principal ponto, o maior desafio que vai ter, né, na regulamentação. E agora, retomando um ponto que a gente falou nas considerações iniciais, que é o engajamento. Quais vocês enxergam ser os principais engajamentos quando a gente fala de ESG? Eu acho que vai muito com o que Débora estava falando de compulsoriedade, né? Como fazer, de fato, esse mercado deslanchar. E o nosso ponto aqui, quando eu até estava falando com ela, assim, a gente só vê a parte interessada, né? Porque quando o cliente chega para a gente, é justamente querendo saber mais sobre esses títulos verdes, como as metas de ESG das empresas. Então, a gente auxilia muito nessa parte. Eu já vejo a parte difícil de fazer negócio em relação a isso, de tradear e de não ter regulamentação, certificação suficiente, né? Então, eu acho que a parte de engajamento talvez precise, né, desse pontapé inicial. Eu acho que tem que ser uma coisa mínima, com mais incentivo, mas talvez seja necessário. Mas o engajamento vem muito da educação. Então, ter o consumidor final preocupado se vai comprar determinado bem de uma empresa que faz questões, né, que tenha preocupação com o social e o ambiental. Então, aí vai ter uma movimentação de mercado maior, as ações vão ser mais valorizadas e vai ter uma preocupação de mercado maior. Então, assim, a gente tem que trabalhar no consumidor, a gente tem que trabalhar com a educação ambiental, social ambiental, mas, assim, vai levar um certo tempo, tem uma curva de aprendizado aí, mas tem sido cada vez maior, né? Eu acho que, como eu falei também inicialmente, era impensável um tempo atrás ter um painel social ambiental num evento de economia. Olha, até o final do painel, eu e a Fernanda vamos concordar sobre a necessidade de ter ações compulsórias. Bom, pessoal, agora acho que eu sei que a secretária tem pouco tempo, então eu queria abrir aqui para perguntas da audiência. Pessoal, será que a gente pode passar o microfone? O pessoal de eventos me pediu para ressaltar a importância de falar no microfone aqui, para quem quiser fazer perguntas. Você sabe que eu não deixo passar, né? Só perguntas. Na verdade, eu queria era parabenizar, tá? A Viviane, a Fernanda, claro, minhas companheiras Débora e Sol. Essa iniciativa é tão relevante e a gente acha que é obrigatoriamente parte desse calendário do debate econômico, né? A gente sabe que o governo agora, nesse segundo semestre, vai dar mais luz a essa agenda, tanto no Congresso quanto via Tesouro. E eu queria saber, Viviane, como é que você espera, vocês estavam falando sobre engajamento da sociedade, né? Como é que vocês esperam também engajar a política? Porque a gente sabe que essas transformações, elas acontecem muito movidas pela política. Muitas dessas matérias terão que passar pelo Congresso Nacional, essa não necessariamente, mas quando você tem um movimento que vem desse meio, ele ganha maior repercussão, ele ocupa a agenda do país. Então, eu queria saber qual o planejamento a respeito com esse olhar para a política. Tá. Bom, vou falar que não como especialista em política, né? Minha área é economia, mas eu acho que são alguns fatores, né? Uma é uma demanda social mesmo, né? Uma demanda internacional. E eu acho que tem muito a ver com liderança. Então, acho que a gente está num momento político em que o Brasil tem um protagonismo, né? Ele é foco e as nossas lideranças, né? As nossas lideranças do ponto de vista do executivo, elas têm uma agenda clara, elas têm um drive claro a respeito disso. E eu acho que a própria demanda social, demanda internacional, elas ajudam
a que essas coisas caminhem no Congresso, né? Então, da mesma forma que existe diria, uma boa vontade com as pautas econômicas, que são entendidas pelos nossos congressistas como importantes para o desenvolvimento, a questão ambiental também ela faz parte, né, desse novo desenvolvimento, né, dessa necessidade, que é uma necessidade inexorável, né, que nós temos de olhar para essa questão ambiental, porque, né, estamos tendo que conviver com consequências né, de tudo que tem sido, como tem sido tratado o nosso meio ambiente. Então, a própria necessidade mesmo social, pressão internacional faz diferença, e você ter lideranças que conduzam a isso, né, que coloquem a máquina para trabalhar a favor disso, e do ponto de vista do setor privado também, os desenvolvimentos que impulsionam também, né, que retroalimentam, que cobram que o governo também trabalhe essas questões, o mercado que vai se desenvolvendo e vai surgindo espaço para que isso possa ver, né? Então, você vê, por exemplo, a necessidade, a importância que o Tesouro Nacional dá em ter uma emissão soberana, trabalhar, né, sustentável, trabalhar com isso para abrir espaço para que outras empresas venham nessa esteira. E aí você vai para todas as áreas, né? As outras vertentes também que você tem. Então, acho que isso é um impulsionador para que as coisas aconteçam do ponto de vista político, né? Da aprovação de leis, da criação de um arcabouço regulatório, normativo, que possa nos conduzir, né, para termos melhores resultados, melhores indicadores, né, impactos realmente que possam trazer resultados aí, né, de melhorias aí nas nossas questões ambientais. Eu também queria acrescentar, acho que na parte de responsabilidade do gestor público, porque a gente já está vendo pelas mudanças climáticas que a infraestrutura que a gente tem agora, eles não está aguentando o calor. Então, a parte de infraestrutura, se você vai fazer um licenciamento de obras de infraestrutura, você tem que pensar também no aquecimento global para você considerar o tipo de cimento que você vai usar. Então, assim, e isso depois ele vai ser auditável também. Então, a gente tem que pensar, a gente falava muito em adaptação, a gente já fala em mitigação. Então, quando a gente traz desastres provocados pela mudança climática, os gestores também podem ser responsabilizados. Então, isso volta para os políticos também. Então, assim, tanto para os executores quanto na parte de política. Então, tem perda de ativo aí, né? E isso que muda um pouco o olhar. A gente tem que pensar que as mudanças climáticas está dando um prejuízo muito grande. E não só na parte de agro, que tem, né, a mudança do clima como um todo e das culturas, mas a gente viu recentemente na Espanha a quantidade de gado que morreu de calor. Então, assim, pensar no ativo ambiental equivalente ao ativo financeiro, porque assim uma coisa não vai estar desvinculada da outra, né? Só complementar, acho que a Fernanda trouxe uma coisa importante até do ponto de vista fiscal. Quando a gente olha, né, eu recentemente, em uma conversa, estava se discutindo que, do ponto de vista de municípios, por exemplo, existe um impacto, os gastos que aquele ente, né, muitas vezes, já com uma baixa capacidade de arrecadação, ele tem para corrigir, né, prejuízos ali em função de questões climáticas, ele é menor do que a perda de arrecadação que aquele ente tem. Então, quando você começa a olhar isso, né, então não é só o que ele vai ter que gastar, sem contar as vidas, né, que é incomensurável, mas o que ele tem que gastar ali para recuperar uma via, recuperar uma encosta depois do desastre ter acontecido, o impacto nas receitas dele, de perda de receita, de atividade econômica, é muito maior do que o próprio gasto que ele tem que fazer para reparar aquele dano ali. Então, do ponto de vista de engajamento, né, e de estímulo, de incentivo para o gestor público, é uma coisa que não tem como você questionar, né? E cada vez mais essas informações, esses dados, essa avaliação, ela vai ficando mais clara,
né? As coisas vão ficando, muitas vezes as coisas são muito misturadas, mas quando você começa a dar holofote para isso, e com transparência, com exigência dos órgãos de controle, né, dos tribunais de conta, isso vai ficando mais evidente. Fazer um adendo. Por favor. Quando a gente vai para o judiciário também, que a gente vê a parte de responsabilidade civil de uma empresa em decorrente de algum desastre, tem uma comoção social muito grande de ter um responsável. Sempre tem que ter um responsável. Acho que o direito civil até fez muito esse movimento de... Antes não tinha um foco tanto de ter um responsável e hoje tem uma necessidade de reparação à vítima quase que ilimitada. E então, assim, a gente vê o clamor social indo muito para o judiciário para a gente ter uma aplicação quase que irrestrita de uma responsabilidade civil e é um pouco distante pensar assim, como que isso não vai atingir os políticos, porque eles que fazem a lei. O judiciário aplica. Então, a gente tem que ter todo esse conjunto harmônico para poder aplicar da melhor forma a lei feita da melhor forma com os anseios da sociedade. Então, acho que a gente tem que combinar essas três pontas, né? E um adendo aqui, pela convivência que a gente tem nesses temas muito inovadores e bastante complexos ali no Congresso, o judiciário ele interpreta e aplica a lei. E é no interpreta que mora a questão e o problema aí, porque cada juiz uma cabeça, né? Acho que talvez o importante tenha a gente tem um desafio educacional do consumidor final, mas a gente também tem um desafio, e eu acho que isso é uma questão tanto de governo quanto de mobilização do mercado financeiro como um todo, de mobilizar parlamentares, líderes e formuladores de política pública no geral para se educar também sobre esse tema, né? Então, a gente percebe isso caminhando e conversando sobre esse tema no Congresso, até mesmo com a imprensa, o quanto é desafiador compreender o que é esse novo mercado. E, além dessa compreensão, a partir dessa compreensão, vai ser possível para o parlamentar, por exemplo, entender que a economia verde pode gerar voto, pode dar voto. Por exemplo, você transformar a reserva legal, que é uma obrigação, e que hoje o proprietário de terra só tem gasto para manter aquela reserva legal, num ativo que você pode negociar e, a partir disso, passar a ter remunerado o seu ônus de cuidar de uma área de preservação que é necessária. Talvez a gente tenha até um movimento de aumentar as reservas legais para além da legislação, combinando aí com essa nova receita para os municípios, essa nova receita para os proprietários de terra. E, enfim, talvez a expectativa de trazer receita e você ter um pouco mais de clareza sobre o potencial em números desse mercado pode ser um grande argumento ali de convencimento e para chamar a atenção do Congresso Nacional, né, Júnia? Da mesma forma que gera negócios, dá voto, né? Gerar negócio e fazer o dinheiro circular dá voto. Bom, pessoal, eu sei que a secretária tem outra agenda em seguida, então eu não quero passar muito do tempo, mas queria agradecê-las pela participação, parabenizá-las também pela liderança nesse assunto, essa frente que é tão relevante, como a gente falou, tanto para mercado, sociedade, ambiente. Bom, encerrar aqui e deixar também meus agradecimentos à Débora, que participou com a gente de última hora, diante de um imprevisto da nossa outra mediadora, e a vocês por nos assistirem hoje. Bom, muito obrigada, pessoal. Obrigada. A gente retorna às 14 horas com um painel com as nossas principais economistas do Brasil. Acho que são mulheres incríveis. São nossas amigas, mas são mulheres incríveis que vão ter muito para ensinar para a gente nos próximos minutos aí. E a programação continua. Na parte da tarde, a gente vai ter um vídeo, assim, um alô da ministra Carmen Lúcia, que não pôde estar aqui com a gente presencialmente por conta de, enfim, compromissos
no Judiciário, mas vamos ter o debate dos mesmos temas com a Subprocuradora-Geral da República, Luísa Frischeisen, que foi a mais votada pela categoria na lista tríplice que é entregue ao presidente da República e que, em outros tempos, foi o grande guia para a indicação dos procuradores e procuradoras gerais da República. Então, hoje, a carreira do Ministério Público da União entende que a doutora Luísa Frischeisen deveria ser a chefe do Ministério Público Federal nos próximos anos. Vamos ouvir um pouco do que ela tem a dizer sobre o nosso sistema de justiça, sobre como isso interfere todos os dias nas decisões econômicas e no dia a dia da democracia.